Já teve algum dia que você acordou com uma sensação de que tinha algo errado, com o coração apertado, pesado, sabe? Aquela dor no peito. É como se fosse uma preocupação inexplicável. Com a sua mente já cheia, mesmo antes do dia começar. Por inúmeras das vezes, a nossa paz ela não é roubada de uma hora para outra com um grande problema ou algo muito grave. É no silêncio do dia a dia que vai corroendo ela pouco a pouco. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 5 sinais claríssimos de que sua paz está sendo roubada, está sendo destruída dia após dia. E o que você precisa fazer para resgatar o poder da sua mente e do seu lar. Olá, que bom ter você aqui de volta. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e seja muito bem-vinda. Nós temos conversado por aqui sobre posicionamento, identidade e edificação da mulher do lar. E eu quero te convidar a fazer parte dessa família, a aprender com a gente, sempre crescer e procurando sempre o nosso melhor. Hoje eu quero ter uma conversa muito sincera com você sobre algo precioso, a sua paz. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Mas como que nós vamos edificar a nossa casa se a nossa mente está um caos? Se no dia a dia a irritação, o estresse, aquele turbilhão de sentimentos negativos acaba invadindo você e você acha que tudo é normal, que faz parte da nossa rotina e a gente acaba se acostumando com isso. Mas não é. Hoje vamos analisar juntas os 5 sinais que tem algo destruindo a sua paz. O primeiro sinal é quando você sente necessidade de reagir a tudo. Sabe aquele momento que você tem que reagir a tudo? Exatamente isso mesmo. Isso já é um primeiro sinal que a tua paz já está indo embora, quando tudo vira um gatilho. É um brinquedo espalhado no chão, é um olhar, uma palavra maldita, mal falada do seu marido para você. É algo que sai fora da rotina, dos teus planos. E deu, pronto. Tu já explode, tu já perdeu o fio da meada já no início, assim, sabe? Totalmente sem paciência. O seu tanque de paciência já tá esgotado, já tá zerado. Você não tem mais tolerância a nada. Em vez de você governar o momento, né? Contornar a situação, você já explode, já vira naquele ciclo de reclamação. Por incrível que pareça, isso é mais comum do que a gente imagina. Tenho certeza aí que você já se identificou já de primeira. Mas é que você é normal mesmo, mas normal entre aspas, né? É que quando isso chega a acontecer, é sinal que já faz algum tempo que você vem tolerando muitas coisas, que realmente está transbordando já. Já chegou naquele nível que não cabe mais nada. Então qualquer coisinha vai fazer você estourar sim. Sem mencionar, obviamente, quando a gente está de TPM, que isso já, por natureza, a gente já acaba ficando dessa forma. E nós temos sim que ser, ter um olhar mais clínico em saber desses nossos períodos. Eu mesma sou uma que eu tenho um app que eu marco ali, sei certinho o período que eu estou de TPM. Quando eu percebo, hoje em dia eu sou assim, quando eu percebo que já estou me irritando, já está vindo algo a mais, eu confesso pra vocês que eu corro nesse aplicativo e olho ali e dá certinho. É o período que eu estou de TPM e eu começo a me entender. Eu já falo pra ele, eu não tô legal, mal tô me suportando, quem dirá vocês. Então peguem leve comigo e sejam compreensivos. Então é tudo uma questão de ter um pouco de diálogo. Se não tem essa mentalidade firme, já formada, você perde o fio da meada. Você acaba muitas vezes não entendendo tudo que está acontecendo. Você não sabe se é simplesmente algo hormonal ou se é algo realmente de estresse, que você já está no seu limite. Como eu falei, já é o primeiro sinal que a tua paz já está sendo destruída. Então a gente tem que se avaliar dessa forma, a gente tem que ter esse olhar mais clínico para nós mesmos. Então, se você se identificou já de primeira, faça essa avaliação. Primeiro, vê se você não está na sua TPM. Segundo, se é realmente algo que tá te tirando tua paz, que você sentiu que foi por vários motivos que você chegou a esse ponto, comece a observar e vamos tentar ajustar aí para você conseguir contornar essa situação. Segundo sinal é aquele cansaço que o sono não cura. Você dorme 8 horas por dia, acorda parecendo que foi atropelado por um caminhão, passou um trem por cima, você acorda destruída, com cansaço fora do comum. Você sente dores no seu corpo, você sente-se exausto já pela manhã. Isso não é apenas um cansaço físico, é um cansaço na alma. É algo que você já vem trazendo, arrastando por um longo tempo, já um longo período de preocupações,
ou muitas vezes com problemas que nem são seus, ou são problemas que você não está no seu alcance de resolver isso. Preocupações com o futuro, preocupações, entre aspas, vou falar até desnecessárias, algo que não precisava nem você estar se preocupando e você está ali se martirizando dia após dia. Outra questão também é quando você tenta agradar todo mundo o tempo todo, isso suga a nossa energia, sabe? Causa uma exaustão. E ao invés de a gente tentar ficar se preocupando com aquilo que a gente não tem controle, ficar tentando agradar todo mundo o tempo todo, tenta se posicionar diante de Deus no propósito que Ele tem para você. Aquela famosa frase, né? Você tem que aprender a descansar no Senhor. A gente precisa disso, a nossa alma precisa disso. Não só o corpo físico, né? Precisa do descanso noturno, mas sim a nossa alma, nossos pensamentos. Então, eu acho que você tem que aprender a se entender, aprender a se colocar diante do Senhor, entregar todas as suas preocupações, seus problemas. Eu sei que isso que eu tô falando aqui é muito espiritual, muitas pessoas às vezes não têm nenhum hábito de fazer isso, mas seria o ideal. Tenta fazer isso. Tenta pôr numa oração, desabafar, tenta colocar para fora toda essa preocupação. Na Bíblia mesmo diz que nós não devemos andar preocupados com nada, nem ansiosos. Isso faz mal para nós, faz muito mal mesmo. Então, pare e reflita. Com o que você anda se preocupando tanto? Com o que anda tirando literalmente a sua paz? Tenta entregar a Deus, tenta entregar numa oração. Peça ajuda para alguém, peça uma oração para alguém muitas vezes, né? Peça para alguém orar por você, para tentar tirar um pouquinho essa aflição do seu peito. Né? Tenta se cuidar dessa forma, ter esse olhar para você. Pare de tentar agradar todo mundo. Ninguém agrada ninguém, né? Ninguém é o suficiente para ninguém. Não é? E outra questão que muitas vezes pode acontecer é a questão da tua saúde realmente, né? Às vezes esse cansaço todo, essa questão que tu tá sentindo, às vezes não é nem psicológica, como eu tô falando, mas é uma questão de saúde. Então faça um check-up, cuide mais do teu corpo, cuide mais da sua saúde mesmo. Tendo isso resolvido, tá tudo certo, tudo ok? Começa a refletir o que tá tirando literalmente sua paz. O que você está te preocupando com algo que às vezes não está nem sob o teu controle? O dia de amanhã, o que pode acontecer é aquele se acontecer, se houver, se não der certo. Esse se é que acaba com você. Esse se que destrói literalmente a tua paz. Então, entregue mais ao Senhor, pare de se preocupar tanto, tente não tentar abraçar o mundo, sabe? Porque isso tira a tua paz. Então, se você está sentindo isso, se você já sente que o cansaço vem te dominando, muitas vezes já é um outro sinal que a sua paz está sendo destruída. Terceiro sinal é o ambiente da sua casa revela como está o seu interior. Pare e olhe agora ao seu redor. Como que está ao seu redor? Como é que está o ambiente que você está? Tanto no cômodo onde você está, como na cozinha, na sala, no quarto das crianças. Tenta observar tudo. Bem, para uma boa dona de casa, a gente pode já se dizer de cara que uma casa bagunçada já tira a nossa paz. A gente já sente que não tá legal. Então, agora tu imagina você perder o controle de tudo isso. Quando você parar para observar, você realmente vê que tudo está um caos ao seu redor. Que você não consegue mais gerir o seu lar, que você não consegue mais ter domínio sobre isso. A sua casa é um reflexo direto de como está o seu interior. Bem, a louça acumula, as roupas acumulam, o banheiro está para limpar, o chão está para varrer, tem muita coisa acontecendo o tempo todo e você não dá mais conta. Então tudo isso vai acumulando e quando você vê, está um tsunami em cima de você. E o lugar que era para ser o seu refúgio, o seu centro de paz, de reconexão, acaba tornando-se um tormento, um gerador de ansiedade, de frustração, que você não tem mais controle. Literalmente, o caos externo se alimenta do caos interno. Se você chegou nesse ponto, se você está nesse terceiro sinal já e observou isso, eu te entendo. Eu te entendo plenamente. Eu passei por isso. Sim, eu passei por isso há algum tempo atrás. Primeiramente, uns anos atrás, por uma questão mais de saúde, que eu tava me
passando por um problema, um cálculo renal e não tinha disposição física. Depois veio gestação. Então na gestação também eu tive todos uns cuidados que eu não podia fazer esforço. Então até aí é tolerável porque foi físico, foi o meu corpo me limitando de fazer algumas coisas. Mas o tempo passou, veio o pós-parto, tinha um bebezinho, e isso eu fui observando tudo, observava tudo o que me limitava e como estava tudo. Eu tinha plena noção que o porquê que estava muitas vezes fora do meu controle. Mas chegou um momento de eu observar tudo e ver que estava tudo um caos, literalmente um caos. Eu não tinha mais controle de nada, eu não conseguia pôr nada em ordem, isso estava me incomodando. E não era mais uma limitação física, era uma limitação mental. E a gente sabe disso. E quando eu comecei a pesquisar e comecei a entender que tudo aquilo era um reflexo do que estava acontecendo na minha mente, eu comecei a me preocupar. Então, eu gostaria muito de ter visto um vídeo como esse, assim, me alertando sobre a questão de paz, que quando eu vi, eu estava infeliz, eu estava desorientada, eu estava precisando de ajuda e eu não tinha essa ajuda. E é onde eu comecei a entender que a nossa casa era um reflexo de como a gente estava, realmente sozinha, assim, sabe? Eu caí em si. Aí eu comecei a me orientar a como me organizar melhor. Comecei a entender que o nosso Senhor, o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus de limpeza, né? Um Deus que gosta de tudo organizado, tudo limpo. Isso traz clareza e traz a paz. Então, sim, eu procurei a paz no Senhor e Ele me orientou, o Espírito Santo me ajudou a poder enxergar o que eu precisava. E sim, muitas vezes eu tive que aprender do zero como manter uma casa em ordem, porque eu já não sabia mais. Eu tinha perdido o controle de tudo, eu tinha até, vamos dizer, até esquecido de como fazer, como manter e o porquê fazer, enfim. Já tinha virado aquele ciclo total de desconforto, de frustração. Então assim, minha paz já estava zerada, já não existia mais. E eu procurei a paz do Senhor e o Espírito Santo me orientou o que eu deveria fazer para mim ter mais qualidade de vida e sim suprir para minha família as necessidades que eles precisavam, né? Então hoje em dia, sim, eu amo calendáriozinhos de rotina, eu amo ter o controle do que eu já fiz, do que tenho para fazer, eu amo ter essa previsão. E isso é bom sim. Tem gente que hoje ainda estou aprendendo, eu quero ainda aprender, eu quero também passar para vocês algumas experiências sobre criação de hábitos, porque a questão não é você seguir uma planilha do que tem que fazer, mas você ter hábitos e manter a casa organizada e gerenciar o nosso lar com bons hábitos é a melhor coisa. E isso traz uma paz interna que vocês não têm noção. O quarto sinal que a sua paz está sendo destruída é a falta de apetite espiritual. Isso mesmo, você acaba esquecendo de procurar a palavra. Você acaba esquecendo que há um governante sobre você. Você sai atropelando tudo, fazendo tudo do teu jeito, no teu tempo. E sim, eu tô falando de mulheres que já procuram o Senhor, de mulheres que têm o hábito de fazer o seu devocional, mulheres que gostam de ler a Bíblia, que gostam de conversar com Deus, de pôr as suas orações, de jejuar, de ter esse momento e esse relacionamento com Deus. Se você sentir que você está perdendo isso, é um grande alerta. Isso é um sinal silencioso e muito perigoso, porque a gente não percebe. Sabe aquele momento que você se acorda cedo? Você se acorda uma hora mais cedo antes de fazer tudo para ter esse momento com o Senhor? A partir do momento que a gente começa na correria do dia a dia, que nem aquela famosa, como todo mundo diz, né, acordar apagando incêndios. Pois é, quando começa dessa forma, o dia já sendo atropelado, filho indo pra escola, arrumar café da manhã, levar filho pra escola, cuidar, que nem eu tenho uma bebezinha, vai fazer 2 aninhos, essa rotina atropelada, isso a gente vai deixando sempre pra depois, sabe? Sempre pra depois, quando vê passou um dia, passou 2 dias. Eu tenho meu caderninho de devocional, que toda vez que eu leio uma palavra, que eu entendo que é o Senhor que me deu, eu anoto esse versículo e coloco a data.
Quando acontece, e já aconteceu, não vou negar isso, de eu pegar e observar, passaram-se 6 dias. Passaram-se 3, 4 dias. Quando chega assim, 6 dias que eu olho assim, meu Deus, uma semana, fazia quase uma semana que eu não pegava a palavra para ler. Como que eu fiquei longe todo esse tempo? O que eu estava fazendo? Isso daí é uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que eu fiz nesses dias que eu não tive tempo de sentar aqui com o Senhor e pedir a palavra, pedir uma orientação? E como eu falei, um silêncio é um sinal silencioso, né, e perigoso, porque o inimigo é sorrateiro. Muitas vezes ele vai nos ocupar. Teve um período da minha vida que eu estava investindo num negócio, eu abri um estabelecimento, eu pedi muito a Deus, pedi muito, muito, muito a Deus, entreguei muito a Deus. Mas quando eu estava lá dentro trabalhando, o inimigo me soterrou de tanto trabalho, de tanta preocupação, que tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo, eu estava vivendo naquela época. Inclusive isso daí. Sabe por quê? Faz 1 ano atrás isso. Mês passado eu peguei meu caderno devocional e observei no pior período que eu passei do ano passado, eu fiquei 3 meses sem pegar a Bíblia, sem fazer o devocional, sem conversar com o Senhor. E foi os 3 piores meses que eu vivi. Foi uma tribulação que eu passei terrível. Eu ainda vou gravar um vídeo falando somente sobre isso, sobre tudo isso que aconteceu, que eu creio que muitas pessoas passam por isso, muitas vezes não sabem nem o porquê que estão passando. E eu não vou dizer que foi por conta de eu não ter buscado relacionamento. Mas se eu tivesse buscado relacionamento com o Senhor, tivesse ouvido a palavra, tivesse dado espaço para o Espírito Santo agir, eu não teria feito tantas escolhas erradas, eu não teria me deixado me perder como eu me deixei naquela época. Então isso é gravíssimo. Então se você percebe que você não está tendo tempo de qualidade com Deus, por favor, faça isso. E o melhor horário do dia, sim, é o primeiro horário do dia. Eu sei que muitas pessoas vão falar assim, não precisa ser o primeiro horário, não sei o que, busca o Senhor o dia todo. Mas reserve, eu digo o primeiro horário pelo fato que, óbvio que tenha pessoas que acreditam, né, buscar a Deus em primeiro lugar, né, sempre, eu concordo com isso. Mas eu acho que o silêncio da manhã, o silêncio da nossa mente, vale muito. Que antes de tu procurar se alimentar de qualquer coisa, de qualquer notificação, de qualquer rede social, qualquer coisa que vai invadir tua mente, vai minar a tua mente, procure a Deus, converse com Ele, entregue o seu dia a Ele. Eu acho que isso faz total diferença. Muito bem, vamos para o nosso 5º e último sinal que a sua paz está sendo roubada. É você tolerar intrusos na sua vida. Isso mesmo que você ouviu, intrusos na sua vida. Sabe aquela amiga que você sempre está contando alguma coisa ou outra? E quando você percebe essa amiga está te dando ordem do que você deve fazer, quais as decisões você deve tomar? É sinal que tu já perdeu sua paz. Então, além de muitas vezes a gente estar cheia de problemas, já tá tudo isso acontecendo, vir uma pessoa apontar o dedo na tua cara, falar que você está fazendo isso, isso, isso de errado, você deveria fazer isso, 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 aquilo, isso te ajuda no quê? Isso só vai tirar ainda mais a tua paz, vai te atormentar, você vai entender que tudo que tu faz não está sendo suficiente. Não é? Muitas vezes a gente só fala realmente para desabafar, mas as pessoas acham o direito de palpitar e falar alguma coisa. E não só pessoas que a gente deu essa brecha, mas muitos que a gente nem dá nenhuma brecha e eles já estão se intrometendo, né? Se intrometendo na criação dos seus filhos, se intrometendo no seu casamento, se intrometendo como você deve limpar, organizar ou arrumar a sua casa. Bem, sim, esse é um sinal claro da falta de paz. É um sinal que você não está colocando limites, e deixando qualquer um entrar e roubar a sua paz. E se você se identificou com um ou mais desses sinais, não se sinta culpada. Encare isso como um alerta para você recalcular a rota. A paz não é ausência de problemas, e sim presença de ordem e direcionamento. E esse foi o vídeo de hoje, 5 sinais que sua paz está sendo roubada, coisas que sim acontecem no nosso cotidiano, que devem ser sim avaliadas, né, pra gente observar mesmo se é isso que está acontecendo, e se é um alerta realmente pra gente recalcular a rota, ver o que a gente consegue melhorar, tentar não pirar.
É isso, não deixar isso tomar conta ou mandar nas nossas vidas. E se você tendo esse direcionamento, você tendo essa clareza de que isso está acontecendo, você sabe exatamente onde você deve mudar, quais os limites que você deve impor e o que você deve ajustar aí para que fique tudo em ordem e tudo na santa paz. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero sim que tenha feito sentido para você, que tenha sido uma palavra que você precisava ouvir, um direcionamento, algo que você precisava entender muitas vezes. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, aperta no botão gostei aí, até para o YouTube entender que é um conteúdo relevante, né, que faz sentido. E como eu falei, se você já não é inscrito, se inscreve no canal, que vai ter muitos outros vídeos para edificar a sua vida, edificar a sua casa. E esse é o meu propósito aqui. Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.